Senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoal de Potiretama, uma honra estar recebendo e voltando aos trabalhos para a gente continuar em discussão os projetos, os problemas e as soluções do município de Potiretama. Então, declaro aberta a sessão, desejando a todos uma sessão tranquila e que a gente possa contribuir com o desenvolvimento do município. Meire. Ata da sessão de encerramento da Câmara Municipal de Potiretama em seu primeiro período de legislatura em 2009. Aos 29 dias do mês de junho do ano de 2009, às 17h30, no plenário da Câmara Municipal, sob a presidência do vereador e vice-presidente Domingos Sávio Diógenes de Freitas, estiveram presentes os demais vereadores Manuel Cláudio Bezerra Maia, Aurimar Fama de Almeida, Francélio Amorim de Freitas e as vereadoras Maria Alvani Alves Freitas, Sandra Maria Gugel Menezes e Adriana Mota Diógenes Pinheiro, deixando de comparecer os senhores vereadores Francisco Sandrimar de Freitas e o presidente Antônio Félix de Moura. Assim, o presidente em exercício declarou aberta a sessão, onde determinou que fosse feita a leitura da ata da sessão anterior e correspondências do dia. Então, foi lido o convite do arraiado Vovô Luiz, no sítio Baixinha, no dia 30 de junho de 2009, na quadra de escola Luiz José de Moura. Prosseguindo, foi apresentado o projeto de lei número 18/2009, que autoriza o Poder Executivo a contribuir mensalmente com as entidades nacional, estadual e regional de representação oficial dos municípios do Estado do Ceará. Assim, a sessão foi suspensa por alguns minutos para que as comissões competentes analisem o referido projeto e emitam seu parecer. De volta ao plenário da Câmara Municipal, após o tempo necessário para as comissões emitirem o parecer, que foi favorável ao projeto de lei, sendo em seguida o mesmo posto em votação, que obteve o resultado que segue. Manuel Cláudio Bezerra Maia, favorável. Aurimar Fama de Almeida, favorável. Maria Alvani Alves Freitas, favorável. Sandra Maria Gugel Menezes, favorável. Francélio Amorim de Freitas, favorável. Adriana Mota Diógenes Pinheiro, favorável. E Domingos Sávio Diógenes de Freitas, favorável. Então, o projeto de lei número 18/2009, que autoriza o Poder Executivo a contribuir mensalmente com as entidades nacional, estadual e regional de representação oficial dos municípios do Estado do Ceará, foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. A seguir, a palavra foi facultada e dela fez uso a vereadora Adriana Mota Diógenes Pinheiro, onde falou do problema de saúde do vereador e presidente da Casa, Antônio Félix de Moura, motivo ao qual o mesmo não pôde estar presente na sessão. Daí acrescentou que estão entrando em recesso, mas se caso for preciso votar em algum projeto, virá sem remuneração, porque foi eleita para isso. Daí o presidente em exercício facultou a palavra e, como ninguém fez uso da mesma, declarou encerrada a sessão de encerramento do primeiro período de legislatura da Câmara Municipal. E para constar, eu, Ana Meire Alves de Almeida, lavrei a presente ata, que após lida fica por todos assinada. Sala das Sessões, em 29 de junho de 2009. O momento é oportuno, depois da leitura da ata, para agradecer aos meus colegas pelo que aconteceu comigo e pela solidariedade tanto deles, que foram muito, assim, foi muito forte. Acho que por isso que eu estou aqui de volta. E ao povo de Potiretama, todos os meus amigos, e até quem não era meu amigo, que tem gente quando torce contra, até é bom, né? Porque aí não consegue, não. Então, agora nós vamos ouvir a vereadora Adriana, e aí um texto de reflexão para que a gente possa ficar mais fortalecido. Lição de vida. Era uma vez um menino chamado Zeca, que ao chegar da escola, entrou em casa batendo com os pés no assoalho. Seu pai, que saía para o quintal, a fim de fazer alguns serviços na horta, ao ver aquilo, chamou o menino para uma conversa. Zeca, de 8 anos de idade, aproximou-se do pai um tanto desconfiado. Porém, antes de seu pai dissesse alguma coisa, o menino falou irritado.
Pai, eu estou com muita raiva. O Juca não deveria ter feito aquilo comigo. Eu desejo tudo de ruim para ele. Seu pai, um homem simples, mas portador de grande sabedoria, escutou calmamente o filho, que continuava a reclamar. O Juca me humilhou na frente dos meus amigos, e eu não aceito isso. Gostaria que ele ficasse doente, sem poder ir à escola por muitos dias. O pai escutava calado o desabafo do filho, enquanto caminhava até um abrigo onde costumava guardar algumas coisas de seu uso doméstico. Apanhou um saco cheio de carvão e pediu ao menino que o acompanhasse até o fundo do quintal. O menino seguiu sem entender bem o que estava acontecendo. O pai abriu o saco e, antes mesmo que Zeca pudesse fazer alguma pergunta, propôs algo. Filho, você está vendo aquela camisa branquinha estendida ali no varal para secar? Sim, respondeu Zeca rapidamente. Pois bem, faz de conta que ela é seu amiguinho Juca, e cada pedaço de carvão é um mau pensamento seu endereçado a ele. Quero que você jogue todo esse carvão naquela camisa, até o último pedaço, como se fosse tiro ao alvo. Quando terminar, avise-me que eu volto para ver como ficou. O menino achou a brincadeira divertida e pôs mão à obra. Todavia, o varal com a camisa estava longe e, por esse motivo, poucos pedaços acertaram o alvo. Após mais ou menos 1 hora, o garoto concluiu a tarefa e gritou por seu pai. O pai aproximou-se devagar, olhou para a camisa e perguntou: "E então, filho, como está se sentindo agora?" O filho respondeu prontamente: "Estou cansado, mas feliz porque acertei muitos pedaços de carvão no Juca, quero dizer, na camisa." O pai olhou para o menino, que ficou sem entender a razão daquela brincadeira, e lhe falou com carinho: "Venha comigo até meu quarto, quero lhe mostrar uma coisa." Ambos se dirigiram ao quarto e o menino foi colocado na frente de um espelho, onde podia ver seu corpo por inteiro. Que susto! Só se conseguia enxergar seus dentes e seus olhinhos. Então o pai lhe disse com ternura: "Filho, você viu que a camisa quase não sujou, mas olhe para você. O mal que desejamos aos outros é o que lhe aconteceu. Por mais que possamos atrapalhar a vida de alguém com nossos maus pensamentos, a borra, os resíduos, a fuligem fica sempre em nós mesmos." Zeca sorriu envergonhado e falou: "Vou tomar um banho e depois lavar uma certa camisa." Pense, quando o pensamento infeliz sai da nossa mente, abre campo para ali se instalarem as enfermidades. Ao contrário, quando nossos pensamentos são nobres, é como se suave bálsamos penetrasse nossa alma, inundando-nos de tranquilidades e de paz. Que nossos pensamentos sejam positivos, seja de progresso e que podemos ajudar no desenvolvimento de Potiretama. Obrigada. Parabéns. Parabéns, vereadora. Texto muito... É bom que a gente merece fazer cópia, a gente distribuir, né, pessoal? Pode continuar. Convite. Como todos nós somos responsáveis pelo processo ensino-aprendizagem, convidamos vocês a participarem de uma oficina onde serão divulgados os resultados do ESPAES. O encontro acontecerá no dia 4/8/2009, no auditório da Escola Maria de Oliveira Filgueira, às 7h30. Neste momento em que a educação do município estará sendo discutida e a sua presença é de suma importância. Contamos com vocês, Secretaria Municipal de Educação. Mensagem número 18/2009. Votação em caráter de urgência e urgentíssima. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Potiretama, senhor presidente e senhores vereadores, na forma da legislação vigente, submeto à apreciação desta augusta Casa Legislativa o projeto de lei número 18/2009, anexo, que cria a Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Severiano de Holanda.
É imperioso ressaltar a vossas excelências que tal medida se faz mista para que possamos regularizar a situação deste município perante as esferas estadual e federal. Finalmente, espera-se de vossas excelências o apoio unânime à aprovação da matéria em pauta. Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para apresentar meus protestos de elevada estima e respeito. Francisco Adelmo Nogueira Queiroz de Aquino, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 18/2009, de 24 de julho de 2009, que cria a Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Severiano de Holanda e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Potiretama faço saber que a Câmara Municipal de Potiretama aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O chefe do Poder Executivo cria a Escola de Ensino Fundamental Antônio Severiano de Holanda, na localidade denominada Sítio Baixinha, neste município de Potiretama, estado do Ceará. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Passo da Prefeitura Municipal de Potiretama aos 26 dias do mês de maio do ano de 2009. Francisco Adelmo Nogueira Queiroz de Aquino, Prefeito Municipal. Mensagem número 18, 2009. Em discussão. É a mensagem que cria o nome da Escola Antônio Severiano de Holanda, da comunidade Sítio Baixinho. Em discussão. Vereador Manuel Cláudio. Eu até conversei com o nosso presidente. Boa noite, primeiro, para todos que estão aqui. Eu conversei com o presidente porque a criação do nome dessa escola aí foi discutido aqui na Câmara, junto do nosso prefeito, e foi de acordo com todos nós, né? Então, eu conversando com ele, eu pedi para ele para a gente botar logo em votação, se aceita dele ou não, né? Porque já foi uma coisa discutida, uma coisa bem pensada entre todos nós, onde todos demos nossa opinião, porque o João cedeu o terreno lá para a gente, e devido a isso aí eu acho mais do que justo. A minha apreciação foi favorável. Eu disse para a Meirinha que seria favorável por causa disso, né? Porque já vai começar quarta-feira as aulas e já começa com tudo legalizado, já com o nome legalizado, tudo nos conformes. Então, diante disso, eu pensei nessa maneira e peço a compreensão dos vereadores que também tiveram aqui e discutimos sobre isso, né? Obrigado. Continua em discussão. Ninguém? Então, quem teve a oportunidade de assistir à inauguração da escola e conhecer a escola, e até bom que o município, as pessoas da sede do município, as pessoas, quando descerem para aquela região, conheçam a escola, porque realmente agora a região de Caatinga do Atonás tem uma escola com condições de receber alunos e desenvolver a educação naquela comunidade. E em relação ao nome Antônio Severiano de Holanda, é muito justo em relação até, tanto pela história dele como chefe de família, como pela família que mora lá e participa, muitos deles, inclusive hoje a neta, que aí trabalha na Secretaria de Educação, né, a Rociana, que desenvolve um trabalho aí, todo mundo gosta muito dela, e é muito justo, e isso é muito bom para o nosso município. Então, eu acho que o nome é muito coerente e tem o apoio dessa casa. Então, em discussão, ninguém? Em votação, vereador Minguim. Favorável. Vereador Alvani. Vereador Aurimar. Esse microfone da vereadora Alvani, por favor. Favorável. Falta ligar, liga aí, Aurimar. Favorável. Vereadora Sandra. Favorável. Vereador Batoré. Favorável. Vereador Adriano. Favorável. Vereador Claudinho. Favorável. E eu favorável. Meire.
Pode continuar. Estado do Ceará, Prefeitura Municipal de Potiretama, Gabinete do Prefeito. Mensagem número 19, de 3 de agosto de 2009. Excelentíssimo senhor vereador presidente, excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Potiretama. Dirijo-me a vossas excelências para encaminhar o incluso projeto de lei que dispõe sobre a extinção de cargos de provimento efetivo e da outras providências. Com a aprovação deste projeto de lei, busca-se cumprir com o contido no processo número 2009 PTM RGF 15576/2009, tramitante no Tribunal de Contas dos Municípios, que resultou na determinação ao atual gestor do município de Potiretama de adoção das medidas cabíveis com o viso de diminuir a despesa com pessoal em relação à receita líquida que ultrapassou o limite prudencial. Ao enviar a presente mensagem, aproveito para solicitar, na forma do artigo 46 da Lei Orgânica do Município de Potiretama, a apreciação deste projeto de lei em regime de urgência. Atenciosamente, Francisco Adelmo Nogueira Queiroz de Aquino. Projeto de lei número 19/2009. Dispõe sobre a extinção de cargos de provimento efetivo, alterando parte da Lei Municipal número 6, de 6 de junho de 2007, e da outras providências. A Câmara Municipal de Potiretama, Estado do Ceará, decreta. Artigo 1º. Respeitados o interesse público e a conveniência da administração, ficam extintos os seguintes cargos de provimento efetivo criados por meio da Lei Municipal número 6/2007. A. 9 cargos de agente administrativo, 8 cargos de auxiliar administrativo, 3 cargos de auxiliar de biblioteca, 35 cargos de auxiliar de serviços gerais, 3 cargos de digitador, 19 cargos de gari, 2 cargos de mecânico de poços, 5 cargos de merendeira, 4 cargos de motorista, categorias B ou C, 3 cargos de motorista, categoria D, 35 cargos de vigia, 6 cargos de agente de endemias, 2 cargos de atendente de consultório dentário, 10 cargos de técnico de enfermagem, 2 cargos de técnico de higiene bucal, 1 cargo de técnico de laboratório, 3 cargos de assistente social, 2 cargos de bioquímico farmacêutico, 4 cargos de cirurgião dentista, 4 cargos de enfermeiro, 2 cargos de fisioterapeuta, 2 cargos de fonoaudióloga, 4 cargos de médico do PSF, 2 cargos de psicólogo, 2 cargos de terapeuta ocupacional, 2 cargos de veterinário, 18 cargos de professor de Educação Básica 1, Educação Infantil, 14 cargos de professor de Educação Básica 2, sem habilitação específica, 2 cargos de professor de Educação Básica 2, licenciatura plena com habilitação em Ciências da Natureza e Matemática, 2 cargos de professor da Educação 2, licenciatura plena com habilitação Cultura e Sociedade, 2 cargos de professor de Educação Básica 2, licenciatura plena em Língua Inglesa, 2 cargos de professor de Educação Básica 2, licenciatura em Educação Física e 2 cargos de psicopedagogo. Artigo 2º. Em caso da extinção dos referidos cargos atingir servidor estável, a administração deverá adotar, separado ou cumulativamente, os seguintes critérios de análise pertinentes à situação dos respectivos ocupantes para fins de disponibilidade. Primeiro, menor tempo de serviço. Segundo, maior remuneração. Terceiro, menor idade. Quarto, menor número de dependentes. Artigo 3º. Os servidores não estáveis que, porventura, venham a ser exonerados, terão assegurados o direito à ampla defesa, oportunidade em que poderão comprovar a sua condição de estável, devendo, para tanto, em 10 dias apresentarem a documentação necessária a contar da cientificação do ato. Artigo 4º.
A remuneração do servidor estável colocado em disponibilidade será proporcional ao tempo de serviço, considerando-se para o respectivo cálculo 35 da respectiva remuneração mensal por ano de serviço, se homem, e 30 se mulher. Parágrafo 1º. No caso de servidor cujo trabalho lhe assegura o direito à aposentadoria especial definida em lei, o valor da remuneração a ele devida durante a disponibilidade terá por base a proporção anual correspondente ao respectivo tempo mínimo para a concessão da aposentadoria. Artigo 2º. Considera-se-á com remuneração mensal do servidor o vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias permanentes relativa ao cargo público. Parágrafo 3º. Não se inclui no cálculo da remuneração proporcional. Primeiro, o adicional pela prestação de serviço extraordinário, o adicional noturno. Terceiro, o adicional de insalubridade de periculosidade ou pelo exercício de atividades penosas. Quarto, o adicional de férias. Quinto, a retribuição pelo exercício de função ou cargo de direção, chefia ou assessoramento. Sexto, a gratificação natalina. Sétimo, o salário família. Oitavo, as indenizações. E nono, as diárias. Parágrafo 4º. Além da remuneração proporcional, o servidor em disponibilidade perceberá integralmente as vantagens pessoais nominalmente identificadas por lei, já incorporadas. Artigo 5º. Presente a necessidade da administração e observados os critérios a serem definidos pela Secretaria Municipal de Administração, o aproveitamento de servidor estável posto em disponibilidade dar-se-á em cargo de atribuições, vencimentos, nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional compatíveis com o anteriormente por ele ocupado. Artigo 6º. O ato que colocar em disponibilidade servidor estável que se encontre regularmente licenciado ou afastado somente produzirá efeitos após o término da licença ou do afastamento. Artigo 4º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a, por decreto, regulamentar a presente lei naquilo que esta for omissa. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Potiretama, Estado do Ceará, em 3 de agosto de 2009. Embasamento legal. Constituição Federal. Artigo 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre: quinto, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que estabelece o artigo 84, sexto, B, redação dada pela Emenda Constitucional número 32 de 2001. Artigo 84. Compete privativamente ao Presidente da República. Sexto, dispor mediante decreto sobre redação dada pela Emenda Constitucional número 32 de 2001. A. Organização e funcionamento da administração federal quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos, incluída pela Emenda Constitucional número 32 de 2001. B. Extinção de funções ou cargos públicos quando vagos, incluída pela Emenda Constitucional número 32 de 2001. Artigo 41. São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público, redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Parágrafo 4º. Como condição para aquisição de estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.
incluído pela Emenda Constitucional número 19 de 1998, Lei Orgânica do Município. Artigo 31. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município e especialmente: 9. Criar, transformar e extinguir cargos, empregos e funções públicas e fixar os respectivos vencimentos. Artigo 104. São direitos dos servidores públicos municipais, entre outros: extinto o cargo ou declarado sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Mensagem número 19, de 3 de agosto de 2009. Como está em caráter de urgência, convido o assessor jurídico da Câmara e as comissões e declaro suspensa a sessão por 15 minutos para que a mensagem possa passar nas comissões e ver a sua constitucionalidade. 15 minutos, está suspensa a sessão. Pronto. Declaro reaberto os trabalhos, pedindo a Meire que faça a leitura do parecer das comissões. Parecer do projeto de lei número 19/2009. Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer do projeto de lei número 19/2009, que dispõe sobre a extinção de cargos de provimento efetivo, alterando parte da Lei Municipal número 6, de 6 de junho de 2007, e da outras providências. Relatório. O projeto de lei em epígrafe, de iniciativa do Executivo Municipal, foi recebido pela mesa diretora dessa Casa para apreciação, discussão e votação em 3 de agosto de 2009. Voto das comissões. As comissões acima elencadas e que compõem o plenário da Câmara Municipal de Potiretama emitem parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 19/2009, com exceção do vereador Manuel Cláudio Bezerra Maia, que se absteve de dar o seu parecer, por entender que um prazo inferior a 7 dias seria insuficiente para prolatar sua opinião. O projeto de lei deverá ser submetido ao julgamento político dessa egrégia Casa Legislativa. A iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal, podendo fazê-lo o Executivo. Está obedecida a técnica legislativa, votamos pela sua aprovação. Plenário da Câmara Municipal de Potiretama, em 3 de agosto de 2009. Comissão de Finanças e Orçamento, Manuel Cláudio Bezerra Maia, presidente; Aurimar Fama de Almeida, relator; Adriana Mota Diógenes Pinheiro, membro. Comissão de Justiça e Redação, Adriana Mota Diógenes Pinheiro, presidente; Manuel Cláudio Bezerra Maia, relator; e Maria Alvani Alves Freitas, membro. Mensagem número 19, de 3 de agosto de 2009, em discussão. Com a palavra o vereador Cláudio. Cláudio na tribuna. Vereador Cláudio na tribuna. Ah, tem o de Sandra. Tá a cadeira, Cláudio. Pessoal, mais uma vez eu peço a todos vocês, alguns que talvez não me compreendam e outros que eu tenho certeza que vão me compreender. O que está sendo votado nessa casa hoje nada mais é do que a exoneração de cargos de pai de famílias. Sei eu a dificuldade que a prefeitura está passando.
Eu não sou um cidadão irresponsável nessa cidade para ver que a prefeitura estaria passando por uma dificuldade e eu não estar acompanhando. Acompanhando estou, mas existe mais de uma maneira de chegar a Roma, assim diziam os antigos, assim disse o grande pensador Sócrates. E eu te digo uma coisa a cada um, depois da gente escutar o pensamento, a reflexão que Dona Adriana falou aí, que eu achei muito interessante, eu quero deixar também a minha reflexão. A minha reflexão nada mais é do que uma palavra de Gandhi. Gandhi foi um homem da Índia, o pai de Indira Gandhi. Eu sei que muitos de vocês conhecem. Não, isso não leva a nada ao que eu vou falar aqui esta noite. Mas ele foi um homem ao qual ele deixou uma frase que eu nunca esquecerei. Eu nunca sujarei minhas mãos matando ninguém, mas darei minha vida por o povo dessa cidade. Isso eu garanto para vocês. Isso eu prometo a cada um de vocês, que digo isso de firme coração, que eu não posso deixar que nosso povo seja enganado com palavras bonitas de exoneração de cargos, não. Me perdoe se eu estiver errado, porque dentro dessa cidade aqui, quando me elegeram sabendo que eu defenderia cada um de vocês. Eu defenderia um rapaz desse aqui, eu defenderia um de vocês que estão no meio da multidão. Tenho certeza disso. Isso que eu estou dizendo aqui não é por causa de voto, não. Tomara eu que esses dias aí que eu estou aqui, que tire esse meu cargo, que de nada me importa. Eu fico defendendo do mesmo jeito. Agora, depois da gente... Olha, eu pedi aqui e quero que seja registrado mais uma vez em ata, e não me canso de dizer que uma matéria polêmica como essa, ela não pode ser votada de jeito nenhum em menos de 8 dias, porque nós não estamos votando para botar para fora da cidade jumento, não, é pessoas. E se é pessoas, nós temos que saber quem são essas pessoas que vai ser exonerada. Não foi dito aqui o nome dessas pessoas, só cargos. Cargos é dado, cargos é tirado. Não é desse jeito não. Cargos são dados e essas pessoas têm nome, essas pessoas são gente nessa cidade, são cidadãos. Nós temos que governar para a cidade, mas também temos que governar para o cidadão. Deus me perdoe se eu estiver errado, mas eu quero que o povo faça esse julgamento nas calçadas. Eu nunca vou baixar minha cabeça, porque eu sei que eu estou defendendo um pobre que ganha um salário mínimo, que ganha meio salário mínimo, aonde já é inconstitucional e nós aceitamos. Nós sabemos que a Constituição não cobre meio salário mínimo, nós aceitamos porque sabemos que a cidade é pobre. Porque aqui nessa exoneração de cargos não botou essas pessoas que estavam fazendo falcatrua aí, porque realmente tem pessoas que estão nesse concurso, que moram em outras cidades e não estão vindo aqui prestar seu serviço. Isso eu entendo. Porque não botou? Eu seria muito honesto para poder assinar para exonerar esses cargos, mas não para assinar para exonerar o cargo de cada uma dessas pessoas que estão aqui. Eu não achei que 15 minutos tivesse dignidade para cada um desses jovens aqui, desses vereadores aqui. Eles têm os pensamentos deles, esse é o meu. Fosse o bastante para poder analisar nomes, leis e algumas coisas a mais, porque tudo isso vem para poder tirar um pouquinho o nosso pensamento, porque nós fomos eleitos para poder pensarmos e defendermos cada um de vocês. Eu não quero fazer discurso bonito, não. Tomara eu que esse discurso aqui ele sirva para alguma coisa, mas se não servir, eu estou apenas mostrando minha indignação, porque não pode ser desse jeito. 15 minutos para você avaliar a vida de 150 pais de família, é difícil, é muito difícil, minha gente. Eu peço que vocês me perdoem, mas é muito difícil 15 minutos para você avaliar a vida de 150 pais de famílias. Olha, aqui o que está sendo votado hoje, nada mais é do que um cidadão não ter direito ao seu emprego, ou se ele tiver direito ao seu emprego, é submisso, porque na hora que se tira o direito do concurso, te deu a submissão a outra pessoa. O concurso nada mais é do que um direito legítimo e dado a cada um de nós que pagamos para fazer o concurso, naquele tempo que foi feito o concurso aí. Minha esposa fez concurso, todos esses fizeram concurso, pagaram e é válido. Agora não vamos exonerar essas pessoas aí. Quer dizer, que poder nós temos para poder tirar dessas pessoas o direito de criar seus filhos? Isso é injusto. E que Deus me perdoe se eu estiver errado. E que se eu estiver errado, que Deus tire a minha vida. Mas que Deus pese a mão sobre os injustos dessa cidade. Eu peço isso a Deus. Eu quero fazer, senhores vereadores,
pessoal de Potiretama, na qualidade de representante dessa casa, é minha obrigação fazer pequenas correções. Primeiro, aqui não está sendo exonerado nenhum funcionário. Por isso que não veio a lista de funcionário nominal. Aqui está sendo extinto cargos da administração pública. Cabe à sua administração, ao administrador, o gabinete, se aprovado o projeto, a mensagem ou não, tomar as devidas providências. A correção número 1. Correção número 2. 15 minutos, se é muito ou se é pouco, mas isso não foi criado por nós. Isso determina o regimento interno. Em caso de mensagens, de projetos enviados pelo Executivo para essa casa, suspende-se a reunião por 15 minutos e aí as comissões dão o seu parecer. Se for constitucional, volta para o plenário. E isso, quando nós chegamos nessa casa, já estava criado o regimento. Inclusive, em outras ocasiões, nessa mesma legislação nossa agora, já aconteceu dessa Assembleia ser suspensa para que tomasse essas providências. Por quê? Porque é um direito do Executivo enviar mensagem em caráter de urgência urgentíssima. A questão dos 15 minutos é essa. Não foi nós aqui que criamos para tratar do assunto determinado de 150 pessoas. Eu não suspendi a reunião para discutir o assunto de 150 pessoas. Aqui é suspensa a reunião para as comissões avaliarem se o projeto é constitucional ou não, seja ele para tratar assunto de funcionário, seja ele para tratar qualquer assunto que venha do Executivo. É função da Câmara, quando vem em caráter de urgência urgentíssima, segundo o regimento interno, suspender a reunião para que isso aconteça. Em relação a Deus descer o braço em cima dos injustos, isso é uma questão de Deus. Só quem pode avaliar é Ele. Hoje aqui eu não posso me levantar e fazer um pedido desse. Eu peço até ao vereador Claudinho, que assim como o Deus dele e o meu, nós temos o mesmo objetivo, de que a coisa ande, que a coisa funcione. Então assim, o mesmo Deus dele é o mesmo meu. Se vai vir para os injustos, não é só por causa de um voto não, é por causa de tudo que acontece em Potiretama. É nós vereadores, é os funcionários, é qualquer pessoa. Tá certo? Em relação à polêmica, aqui é assim, nós somos legisladores. Os assuntos que fazem parte da administração de Potiretama têm que ser discutidos aqui. E aqui é para isso, esse assunto não é polêmico. Esse assunto é um assunto que pode ser discutido em qualquer canto. Essa questão de ser constitucional ou não, essa é uma decisão que está sendo tomada com a assessoria da Prefeitura, com a assessoria da Câmara, e se for inconstitucional, cabe a cada um que acha que não está certo se dirigir até a Justiça e pedir o parecer da Justiça, como sempre foi feito em Potiretama. Em outras ocasiões, o próprio Executivo anulava concursos e os funcionários iam na Justiça e a Justiça dava seu parecer mandando voltar todo mundo. Aqui, pelo menos enquanto eu for presidente dessa casa, pode vir o assunto que vier. Ele venha da Prefeitura, ele venha do povo, ele venha de qualquer canto. Ele será discutido e debatido. Por que foi suspenso 15 minutos? Porque o regimento interno manda fazer isso. E é um direito dos senhores vereadores darem seu voto a favor ou contra. Cabe a eles responderem perante suas comunidades. Tá certo? Então o que eu tenho para corrigir é apenas isso. Mas meus parabéns ao vereador Claudinho, só fazendo essas correções, para que as pessoas não achem que nós estamos aqui tirando o direito das pessoas criarem seus filhos. Mesmo porque todos nós já fomos demitidos. E quantos vereadores aqui não foram demitidos em 4 anos? Isso aqui não é um emprego não, isso aqui é uma função, que quando for nos 4 anos são avaliados e o cara volta para cá ou não. Tá certo? Não é o meu voto que está tirando o direito do determinado cidadão cuidar do filho dele não. Porque se ele sair do determinado emprego, ele tem toda a competência de buscar um outro e trabalhar para sustentar a sua família. Porque nem todo mundo no município de Potiretama sustenta seu filho com o emprego da prefeitura. Tá certo? Então vamos dar continuidade. Continua em discussão a mensagem em pauta. Em discussão.
Com a palavra, o vereador Batoré. Boa noite, senhores vereadores, o presidente dessa casa, ao povo aqui presente. Eu quero dizer que cada um vereador tem sua decisão de votar. Porque quando a gente foi eleito, foi pelo povo. Então, eu quero dizer para o povo que tudo que vier para essa casa, o vereador Francélio assina, mas que eu vejo que é favorecendo o povo. Não é tirar emprego para sobreviver, mas é tão bom quando não mexe no nosso salário de vereador, que quando se mexe em qualquer salário de vereador aqui, eu mesmo sou um que já... Então, principalmente ao pai de família, à mãe de família, cada um pense, e minhas palavras são essas. Continua em discussão. Em votação. Em votação a mensagem número 19/2009. Vereador Minguinho. Favorável. Vereador Alvani. Favorável. Vereador Aurimar. Favorável. Vereadora Sandra. Favorável. Vereador Francélio. Desfavorável. Vereadora Adriana. Vereador Cláudio. Cláudio. Me abstenho, abstenção. E eu favorável. Quantos? 6 votos favoráveis e 2 votos contra. Mire. Aprovado o projeto de lei número 19/2009. Tem mais, Mire? Fale só sobre o convite da padroeira. Não leia todo, não. Faça. Convite do novenário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Potiretama, dia 30/8 a 8/9/2009. Tema: com Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, construímos a paz, que é o fruto da justiça. Do dia 30 ao dia 8. Aí leu o que tem nos dias? A programação da festa da padroeira foi enviada a nós, vereadores, e será fixada aqui no mural da Câmara. Isso. E já tem aqui no mural. E está sendo divulgado nas emissoras, sobre a programação, e os católicos estarão festejando a festa da padroeira do município. Então, quem tiver interessado, as pessoas que tiverem quiserem mais informações, procurar a organização da igreja ou a programação que está sendo distribuída para o pessoal. Viu, Garcia? O dia 5 é a novena da Câmara, Prefeitura, né? A missa, né? Dia 5. Não tem mais não. Então, ao povo de Potiretama, que hoje aqui estiveram, e aqueles que não estiveram, mas que vão nos ouvir através de vocês amanhã e dos nossos colegas vereadores, eu deixo os meus agradecimentos a vocês, que sejam bem-vindos, que vocês venham assistir constantemente às reuniões, e aos meus colegas vereadores, funcionários da Câmara, eu deixo aqui o meu abraço, e a todos até segunda-feira, se Deus quiser. Declaro encerrados os trabalhos.